bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Com esta palavra, quero saudar a todos com um bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Quero aqui saudar os nossos irmãos lá de Ortigueira, também os nossos irmãos de Tibagi, nossos irmãos em Baú, nossos irmãos do município de Reserva, e todos os amigos e amigas que vão estar nos ouvindo também, porque este culto está novamente sendo gravado, porque nós ainda não podemos estar reunidos na igreja, mas esta é a nossa forma também de podermos juntos celebrarmos o nosso culto, mesmo estando nas nossas casas, mas este culto é como se estivéssemos todos reunidos na presença do Senhor. Quero iniciar o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Na sequência, ouviremos um hino. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, cantai ao
ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Quero convidar a todos para nesse momento fazermos juntos uma oração. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por este dia de vida, obrigado por este domingo, que mais uma vez podemos celebrar o nosso culto, assim reconhecendo que o Senhor é digno de receber toda a nossa honra e toda a nossa glória. Queremos agradecer por todas as bênçãos, primeiramente por este dia de vida e também por todas as demais bênçãos que nós podemos desfrutar. Pedimos que neste dia a Tua palavra, os hinos que vamos ouvir, tudo possa vir ao encontro das nossas necessidades, estar assim também motivando a nossa fé, alimentando a nossa fé e também nos trazendo motivação para a nossa caminhada cristã. Queiras abençoar a todos que vão estar ouvindo e participando também do nosso culto. Nós também, Senhor, neste dia pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedimos por cada irmão, cada família da igreja. Assim nós agradecemos também pela vida eterna que o Senhor tem nos dado, que é a maior bênção de todas, que podemos sempre lembrar e agradecer. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Durante a nossa vida, no dia a dia, nós carregamos também as nossas falhas, as nossas limitações. Muitas vezes falhamos em não fazer aquilo que o Evangelho nos pede, falhamos diante do Evangelho. Outras vezes pensamos coisas, falamos coisas que muitas vezes podem ferir e podem também entristecer o coração de Deus. Mas sempre que podemos, também nós apresentamos as nossas falhas a Deus. A própria palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E isto nós podemos fazer de muitas maneiras. E eu quero que nós todos juntos possamos, de forma reverente, ouvirmos o hino, que no nosso hinário é o número 150. Uma das estrofes, no início do hino, diz: se sofrimento eu te causei, Senhor. Que este hino seja a nossa oração de confissão e o nosso pedido de perdão a Deus neste domingo. Vamos então ouvir o hino na sequência. Caminhos teus, perdão
Graça e paz, irmãos e irmãs. Na continuidade desse culto, então, temos as leituras para esse domingo e, como sempre, nós temos a participação aí de alguns irmãos da comunidade que enviam os vídeos com as leituras. E hoje nós temos a participação da irmã Charlotte, o André, também o pequeno Theo, junto com eles aí, direto do sítio. Então, um abraço para todos vocês aí, que Deus os abençoe. Vamos ouvi-los e depois ouviremos um louvor para refletirmos. Olá, comunidade, tudo bem? Eu sou André, essa é minha esposa Charlotte e esse é o nosso filho Theo. Estamos aqui no sítio e vamos ler uma mensagem para vocês. Segundo Reis 20, de 1 a 11. O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e essa cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acás. Assim, a palavra de hoje. Essa é a nossa mensagem. Deus abençoe a todos e estamos com saudades. Saudades, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Antes que as portas se fechem do meu coração machucado e as lágrimas sequem no rosto, sem ter
A nossa próxima leitura será feita pela Vitória. Que bom vê-la participando aqui também no culto. Um abraço também para a irmã Alice e o professor Gilson. E vamos acompanhar então a leitura. Bom dia, comunidade. Hoje o pastor me incumbiu de ler do capítulo de Romanos 5, do versículo 12 até o 21. O título é Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde então, Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que não havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em preparação para ouvirmos a mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, que é fonte de toda a palavra que se manifestou em Jesus Cristo e nos tem sustentado por todas as gerações. Abençoa, Senhor, continua abençoando o pastor Creudo, que sempre tem trazido a mensagem da Tua palavra durante anos, e permita que nós possamos ter o coração aberto e que a palavra pregada seja guiada pelo Espírito Santo até o nosso coração. Esteja conosco e nos ajude a compreender a Tua palavra para que possamos seguir cumprindo a Tua vontade, para que possamos seguir pelas veredas que ela nos ensina. Assim nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a nossa mensagem deste domingo, quero lembrar aqui também que nós lemos 2 textos, ouvimos a leitura de 2 textos da Palavra de Deus, e eles também falam sobre o assunto que eu quero comentar hoje nesta nossa mensagem. Todos nós temos acompanhado os noticiários e basicamente desde o mês de março nós estamos convivendo com esta doença, este vírus que se apresentou
Em quase todos os lugares do mundo ouvimos notícias e a cada dia pessoas estão perdendo a sua vida em função deste vírus chamado coronavírus. Nós também no Brasil estamos, acho que um pouco mais de 116 mil mortes de pessoas. E eu esses dias atrás, umas 2 semanas atrás, estava pensando em trazer uma mensagem sobre o tema morte, porque ele está cada vez mais também se aproximando do nosso dia a dia, se não é dentro da nossa família, mas pessoas bem próximas. Nós agora recentemente perdemos, na verdade, 2 irmãos aqui da comunidade que faleceram, o irmão Geraldo e essa semana o irmão Paulo Ellert. E a morte é uma realidade na nossa existência. Lá no livro de Eclesiastes tem um versículo onde a Bíblia diz que Deus criou tudo formoso e também pôs a eternidade no coração do homem. Então ali nós podemos perceber que o plano de Deus, o projeto de Deus, era para que nós também vivêssemos eternamente. Mas lá no livro de Gênesis, nós lemos a história dos nossos primeiros pais, que Deus havia colocado naquele jardim. Havia dado limites, algumas ordens, e ali tinha uma árvore do bem e do mal, que Deus havia dito que não era para eles se aproximarem, porque Ele disse: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E a morte, ela veio então a todos nós, como foi lido no texto de Romanos. Por uma pessoa veio a morte através de Adão, mas por uma pessoa, através de Jesus, novamente nós reconquistamos a vida. A morte é uma interrupção. Nós temos a promessa da ressurreição. A vida de Jesus é o grande exemplo disto. Jesus veio da eternidade aqui para o tempo, para que nós também possamos um dia sair do tempo e irmos para a eternidade. Então a morte é um momento trágico que nós temos que conviver com ele. É um momento difícil, até quando vamos participar de velórios, quando vamos fazer sepultamento de pessoas cristãs. É um momento de alegria e ao mesmo tempo um momento de tristeza, pela separação, pela morte, pela ausência, pela falta de conviver com aquela pessoa. Mas por outro lado, ficamos felizes porque a pessoa era um cristão, e o cristão nós sabemos que ele vai para a presença de Deus. O pó volta à terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. Lá no livro de Jó, nós temos aqui também a palavra de Deus, quando Jó reconheceu a sua condição, e ele chegou a dizer o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, mediante a morte, ele tira, mas ele não se retira, porque ele permanece conosco. É nele que nós buscamos o consolo e procuramos entender este momento que algum familiar nosso tenha passado, ou algum amigo. Também no mesmo livro de Jó, no capítulo 14, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Lá também no texto de Reis, onde foi lido sobre a vida de Ezequias, quando num determinado momento o Senhor apareceu a ele, o anjo, e disse: Ezequias, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua vida, porque você vai morrer.
foi uma mensagem para aquele homem, para que ele se preparasse. Mas a Bíblia então diz que ele chorou, ele pediu, rogou que Deus lhe desse mais um tempo de vida. E Deus lhe deu algum tempo a mais de vida. Por isso nós também temos que nos preparar para a morte. Temos que estar preparados no dia a dia, porque ela poderá nos surpreender. Ninguém tem a garantia que vai viver amanhã. A nossa vida é uma vela acesa nas mãos de Deus. Precisamos fazer como homens do passado, que a Bíblia diz que andaram com Deus. Andaram com Deus. Porque podemos ser ceifados a qualquer momento. E depois que nós morremos, ninguém mais pode fazer nada por nós. Nem o pai pelo filho, nem o filho pelo pai, e assim por diante. A morte na família é uma dolorosa etapa que cedo ou tarde todos terão que enfrentar. Como reagir? Que postura assumir para transformar essa situação de dor e pesar em uma experiência de crescimento e aprendizado? Com toda certeza, não há dor maior para a família que a morte de um ente querido. Diante desta dura tragédia e desta realidade, que pode acontecer de modo natural ou acidental, as reações e manifestações emocionais são as mais variadas e inesperadas. É o caso dos questionamentos, para os quais muitas vezes não se acham respostas. A morte do cônjuge, do filho, do pai ou da mãe, traz consigo consequências que mudam os rumos da família. Em alguns casos, dependendo da experiência religiosa de cada lar, o fracasso e a ruína podem ser tristemente observados. A palavra de hoje, a mensagem de hoje, pretende nos ajudar em todas essas questões e implicações relacionadas ao quadro da morte. Antes, a Bíblia pode nos ajudar e ajuda as famílias a compreenderem os momentos de dificuldade e na área da morte, e assim podemos também construir e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Como diz o Salmo de número 31, o versículo 15 diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Por isto, quero nesta mensagem também lembrar que muitas pessoas estão enfrentando esses problemas. Nós mesmo aqui na comunidade acabamos tendo que 2 irmãos faleceram. Nós sempre dizemos que a igreja é um exército, né? Então o que podemos dizer que também temos perdido soldados, pessoas que nos deixaram. Mas vamos lembrar que o cristão, a morte do cristão, ela é apenas uma interrupção na nossa vida, porque morrendo o cristão volta para o Pai. Mas é importante nós estarmos preparados também para esses momentos, que podem muitas vezes dar avisos e sinais, mas em alguns casos a morte é um fator de muita surpresa. E quando morremos como cristãos, nós não vamos para um abismo, mas nós vamos ao encontro do Senhor. O pó, como já disse, volta à terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. Jesus, quando foi à casa de Maria e Marta, Lázaro estava doente no início do texto do capítulo 11. E as irmãs estavam preocupadas que ele pudesse vir a falecer. E de fato ele morreu.
E elas ficaram apavoradas, porque Jesus era amigo deles. Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus ainda se demorou um pouco para ir à casa deles. Mas para Jesus é indiferente se ele tivesse demorado mais um dia ou dois ou uma semana, porque ele era o Senhor da vida. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se ele tivesse apenas morrido na cruz e tivesse sido sepultado, não tivesse ressuscitado, a própria Bíblia em 1 Coríntios 15 diz que seria em vão a nossa fé. Mas como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Esta é a nossa herança e a nossa promessa, que como cristãos, todos em algum dia ou outro vamos morrer, mas como cristão nós temos certeza de que podemos desfrutar daquilo que a palavra de Deus nos promete neste versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu espero que todos nós, você que está me ouvindo nesse momento, já possa ter tomado também essa decisão no seu coração. A vida é uma vela acesa, que é bastante frágil, diante de qualquer vento pode se apagar, mas aí nós temos a certeza de que vamos morar com Deus. Que você também, que você irá me ouvir em algum momento, que se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, lembre-se de que Jesus disse aos discípulos, para eles não se turbarem o coração. Quando Jesus estava voltando para o céu, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar para receber vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. E nessa altura, um discípulo perguntou: Senhor, como saber o caminho para onde tu vais? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Há uma coisa que nós sempre temos que dizer. É um pouco duro para a gente ouvir isto, mas é a realidade. Nós podemos nascer na igreja, podemos crescer na igreja, ser batizado na igreja, crescer na igreja. Você pode casar na igreja, você pode morrer na igreja, você pode ser velado na igreja, mas se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, nós temos que dizer que nós vamos acordar no inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não se apoie em nenhuma outra filosofia ou pensamento ou algo que você assim entenda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá no texto de Romanos ficou claro: através de Adão veio a morte, através de Jesus veio a vida. Para o rei Ezequias, a palavra de Deus disse: põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem. Você tem colocado a tua vida espiritual em ordem? Talvez muitas coisas em torno de você estejam tudo dentro da normalidade, mas eu quero te perguntar, e na tua vida espiritual, você já tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida? Se você morresse hoje, você teria certeza que você iria para o céu? Então não há necessidade de termos medo da morte. Ela, em algum momento ou outro, ela vai vir ao nosso encontro. Mas se estivermos com Jesus, certamente nós vamos estar com Ele também. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que Deus abençoe a sua palavra neste dia. A morte é uma realidade. Jesus
venceu a morte, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Como já disse aqui, a própria palavra diz, se ele não tivesse ressuscitado, talvez a nossa fé seria como qualquer outra religião ou filosofia. Mas a garantia do cristianismo está em que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E 40 dias após a sua ressurreição, ele foi assunto ao céu. E lá no céu, a Bíblia diz, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creia você também. Aceite-o nesse dia. Abra o seu coração e diga, Senhor, eu te recebo. Aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Amém. Como já foi mencionado em outros momentos desse culto, eu quero trazer ainda uma palavra sobre o nosso irmão Paulo, que nos deixou durante essa semana. Por ocasião de sua despedida, o pastor Cleudo esteve realizando ali o culto fúnebre, também esteve auxiliando naquele momento o nosso irmão Chico, que cantou os hinos com mensagens de conforto e esperança para os familiares e demais presentes. Ali foi lido um pequeno trecho pelo pastor Cleudo em memória do irmão Paulo, o qual leio novamente para os irmãos e irmãs que nos assistem. Diz assim: Nasceu do amor de Dona Eme e seu Alfredo no dia 30 de dezembro de 1967, no Hospital da Harmonia. Cresceu com seus irmãos. Sua infância foi muito feliz em Telêmaco Borba. Escolheu a profissão de engenheiro eletricista. Casou com Eliane Schemberg no dia 25 de março de 2000. Sua maior alegria foi o nascimento de sua filha Ingrid no dia 13 de setembro de 2004. Ultimamente trabalhava na Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba. Seu hobby era a fotografia. Adorava juntar a sua família para registrar aqueles momentos únicos. Foi uma pessoa humilde, alegre e prestativa. Deixará muitas saudades. Eu tenho boas recordações de nosso irmão Paulo. Eu o conheci ainda profissionalmente quando dava aulas ali na TB Info, e ele naquela ocasião também trabalhava ali. E então fomos colegas de trabalho, e um tempo depois, quando vim fazer parte desta comunidade, tive a felicidade de encontrá-lo também aqui. E todos os momentos que tivemos juntos nessa comunidade foram bastante agradáveis, e era sempre muito bom conversar com o irmão Paulo. Essa foto que os irmãos estão vendo agora é de 2003, quando o casal e a filhinha foram recebidos na nossa comunidade. Esta semana, com certeza, o irmão Paulo foi recebido em uma comunidade muito maior e muito mais feliz que essa. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 14, lemos: Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Quero deixar as minhas condolências a toda a família e principalmente a irmã Eliane, esposa, e a filha Ingrid, que precisam muito de nossas orações. Ainda que seja
como de costume, nos últimos domingos do mês, nós costumamos lembrar e fazer uma homenagem aos aniversariantes. E hoje vou citar alguns nomes aqui. Então tem a Aline Babi, o Leandro Baran, que é o nosso presidente da comunidade, o Enio Garcia, né, esposo da irmã Elba, ali da Lagoa, né? A Ana Júlia, que é filha do Edson e da Dani Tibagi. E também lembramos que nesse mês, né, faria aí o irmão Geraldo, faria 84 anos, né, também nos deixou, mas lembramos nesse momento aqui em memória do irmão Geraldo, que faria 84 anos, que faria, né, em dia 17 de agosto. E a irmã Sueli, também do irmão Oswaldo, a Maria Amélia, a Maria Clara, né, que sempre participaram da nossa comunidade, fizeram aniversário esse mês. Se faltou citar alguém, pedimos que nos perdoem, mas recebam também a nossa homenagem. Que Deus abençoe a todos, conceda muitos anos de vida, paz, saúde e amor. E vamos acompanhar o próximo hino, o qual ofereço para a meditação de vocês, que vocês possam louvar ao Senhor do fundo da alma, sabendo que o maior presente que vocês receberam é a segurança de ter Jesus no coração. Antes de passar novamente a palavra ao pastor Cleudo para a oração final, quero lembrá-los que nesta terça, a partir das 19h30, teremos um momento de louvor e oração online e todos podem participar. O link para acessar será divulgado ainda hoje à tarde em nossos grupos de WhatsApp, juntamente com as instruções. Na quarta-feira teremos nosso estudo bíblico, onde estudaremos o capítulo 15 do livro de Atos.
E em preparação para esse estudo, vocês podem também participar do quiz bíblico acessando o link que fica na descrição do vídeo ou disponibilizado aí também nos grupos da nossa comunidade. Agradecemos também a contribuição financeira de todos os irmãos e pedimos que os irmãos e irmãs sempre lembrem das ofertas e que Deus lhes abençoe. Estamos chegando ao final do nosso culto e como nós ouvimos aqui também nas palavras do nosso irmão Luciano, dirigindo palavras para a família do nosso irmão Paulo Heller, que faleceu essa semana, a nossa irmã Eliane, a Ingrid, e também ainda a família do irmão Geraldo. Quero orar nesse momento e na sequência também orarmos todos juntos a oração do Pai Nosso. Senhor, quero agradecer por este dia, agradecer por este culto, por tudo que aqui podemos ouvir, compartilhar, e nesse momento quero te pedir por todas as famílias da nossa comunidade, por todos os nossos ouvintes, pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada, especialmente nesse momento também, Senhor, de pandemia, que ainda em termos de culto da igreja, ainda não podemos nos reunir, mas podemos assim ter este convívio, este contato, através do nosso culto que aqui está sendo gravado e que todos podemos ouvir. Quero te pedir, por Senhor, por aqueles que estão doentes, pelos hospitais, pelas autoridades aqui de Telêmaco Borba, pelos médicos, pelas escolas, pelas indústrias, pelas autoridades de segurança, pelos estudantes, e mais uma vez, Senhor, por aquelas famílias que têm pessoas doentes, hospitalizadas, e também as famílias enlutadas. Nessa semana, fomos surpreendidos também, Senhor, com o teu chamado ao nosso irmão Paulo Heller. Queremos agradecer pela vida dele, por tantos anos que podemos conviver, porque era uma pessoa, um ser humano muito agradável, muito prestativo, também assim preocupado com sua família, dedicado à sua família, e um cristão, um irmão também que viveu contigo aqui na terra, que andou contigo, Senhor. Mas o Senhor tem os nossos dias no teu controle. Assim também nós dissemos como Jó, quando diante da morte dos seus filhos, ele disse: o Senhor deu, o Senhor levou. Abençoa a sua família que está enlutada. Também ainda te peço pelos familiares do irmão Geraldo, a nossa irmã Ruth, seus filhos, seus netos, também o irmão Raul, Dona Ida e todos os seus familiares. Assim nós agradecemos pela vida desses irmãos que partiram e que eles sempre possam ficar na nossa memória, no nosso coração. Assim queremos também nos despedir com a oração que o Senhor ensinou aos discípulos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. Fiquemos todos em paz. Amém.